Faze-me o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Salmos 119, verso 135. Aqui nós estamos vendo a palavra de Deus nos ensinar que o nosso rosto resplandecendo, o rosto de Deus terá os decretos do Senhor em nossa vida, em nosso coração. Então ele inverte aqui, eu estou invertendo a frase, né? Mas faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Brilha em mim. E isso vai significar que eu estarei espalhando a tua palavra para outros também. É a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por sua palavra. Aqui nós estamos todos os dias às 6 da manhã com você, às 3 da manhã do outro dia, repetindo o mesmo programa. E estamos também no NT Play, estamos no Spotify, só o áudio, claro, Deezer também, da mesma forma, e no YouTube, o nosso canal Reavivados por sua palavra NT. Se NT é importante, porque há outros reavivados, e você pode se confundir aí. Mas estamos juntos aqui, agradecendo à Rede Novo Tempo pela oportunidade e aos anjos da esperança que nos sustentam. Não há nada que poderíamos fazer aqui se não fossem se não fosse pelos anjos da esperança. Eles ajudam a Rede Novo Tempo a pregar em português e espanhol para todo mundo. Se você quer ser um anjo da esperança, aqui, olha, esse é o número telefônico, tá bem? Nós temos um abraço especial para o pessoal do YouTube. Se inscreva lá em nosso canal. Muito importante se inscrever e compartilhar, hein? Não deixe de compartilhar. Se cada um que está inscrito ali puder compartilhar, olha, nós vamos ter muita gente vendo e ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Também por causa dos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você esta revista aqui, olha. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa revista tem quase 100 páginas, ela traz vários estudos sobre o Espírito Santo, mostrando que ele não é uma força de Deus. Ele não é alguma coisa que vive vagando por aí, ou vagueando por aí, mas é é o Deus vivo, pertencente à Trindade, à divindade eterna, coeternos, coiguais, poderosos, criadores. Então, há este núcleo forte do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai aprender muita coisa aqui, tá bem? Então, pode pedir a sua revista através desse número. Anote esse número numa cadernetinha, né? Anote aí no seu celular e você passa para outros amigos dizendo, olha, estude a palavra de Deus, estude a respeito do Espírito Santo aqui através dessa revista, tá bom? Combinados assim? E nós estamos estudando Levíticos, este livro maravilhoso que tem como base a santidade. O serviço é santo do santuário, não é? do tabernáculo que estava ali erigido. Deus estava vivendo entre os seus filhos. E esse serviço era sério, era santo e era dividido em vários tipos de ofertas, nós estamos vendo. Algumas até confundem um pouco a gente lendo melhor, vai acabando entendendo a cada uma delas melhor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 7 de Levíticos. Já voltamos com você. Este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós já vamos estudando o capítulo 8 de Levíticos. Passa bem depressa, não é verdade? Parece que começamos ontem, em Lucas capítulo 23, demos já uma volta na Bíblia, fomos até o Apocalipse de novo e estamos retornando através do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia Sagrada. Estamos em Levíticos. Mas antes eu quero dizer que há uma nova forma de você estudar a palavra de Deus. Vida espiritual.
Vida Espiritual é este novo curso que você pode pedir pelo WhatsApp. Este é o número que você pede o curso e aqui está o QR Code que você poderá aproximar aí o seu celular, se você tiver o app, né? E então ir diretamente para lá também. Basta escrever Vida Espiritual ou Quero o curso Vida Espiritual e as coisas vão começar quase que imediatamente, tá bom? Não se esqueça, ok? Está combinado então para você estudar a palavra de Deus aí. Muito importante estudar à mão, sempre utilizando os mecanismos que a gente tem hoje, né? É bem gostoso, bem legal. Bom, já terminamos então esse bloco das leis para o povo, para as pessoas. A segunda parte, a partir do capítulo 6, 8, é 6, 8 mesmo? Deixa eu ver, 6, 8 mesmo. Nós então vimos um pouquinho sobre os mesmos sacrifícios e ofertas, praticamente com pequenos detalhes para os sacerdotes. E agora nós vamos ver o sacerdócio santo. O sacerdócio santo, começando com a sua roupa, começando com a sua unção. Aqui os sacerdotes seriam ungidos, seriam ordenados, talvez numa linguagem para algumas denominações, mas ele receberia de Deus a incumbência oficialmente para começar o trabalho entre o povo. Então, várias leis são dadas, eles vão anotando, vão anotando, vão anotando. E vamos passar por esses caminhos todos aqui, a maneira linda de separar os sacerdotes e o sumo sacerdote Arão para Deus. Então, disse mais o Senhor a Moisés, nós vamos estudar agora o capítulo 8 ao 10. O capítulo 10 traz aqui a história de Nadab e Abiú, que levaram um fogo estranho diante do Senhor e aconteceu uma coisa terrível, terrível. Depois no capítulo 20, deixa eu ver aqui, 21 e 22, ainda será falado sobre o sacerdócio santo, está aqui na Bíblia. Depois nós vamos alcançar este capítulo também, ok? Vamos lá? Disse mais o Senhor a Moisés, toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, óleo específico, como também o novilho da oferta pelo pecado e 2 carneiros e o cesto de pães asmos sem fermento. Pães sem fermento. Então aqui, o óleo da unção, o novilho, oferta para o pecado, o novilho tinha mais sangue, era mais pesado, e 2 carneiros e o cesto de pães asmos. Todos estes daqui significavam ou apontavam para Jesus, para Deus. O óleo da unção, o Espírito Santo, Deus. Não é? Depois nós vemos aqui o novilho, oferta pelo pecado, Jesus. Os carneiros, Jesus. O cesto de pães, eu sou o pão da vida, Jesus. Você encontra Jesus no livro, em todos os cantos e lugares. Esta visão profética do que aconteceria. E Deus já tinha mandado um representante, não é? do Salvador, ou já tinha feito, eram os cordeiros ali que eram mortos. E ajunta toda a congregação na porta da tenda da congregação. Não cabia todo mundo na tenda. Ou eles escolheram alguns para representar o povo todo, ou eles vieram mesmo assim e rodeavam toda a tenda da congregação, os muros que foram feitos ali também de tecido. Ajunta toda a congregação, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. São palavras do próprio Deus dizendo como Moisés deveria fazer para a consagração dos filhos de Arão e do próprio Arão. Por que eles precisavam disso? Porque eles também haviam estado no Egito. Porque por mais que Arão tivesse ensinado seus filhos, resquícios do Egito estavam dentro deles. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, todo esse processo, agora Arão, você não vai ser mais uma pessoa comum. Você agora vai ser uma pessoa que representará o maior ser do universo, na relação com o ser humano, que é Jesus, que nos salvou. Então você vai ser o representante dele.
você vai ser o intercessor. E você vai ver as ofertas aqui também, que são representantes dele, são símbolos dele. Então Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, é aquele que nos criou, mantém a nossa vida e nos salvou. Basta aceitar. O remédio que eu mencionei num desses dias aí. Não adianta ter o remédio da prescrição médica e não usá-lo. Não adianta guardá-lo no bolso e dizer, mas o remédio está comigo. Sim, mas não está aberto. Isso é a mesma coisa. Então, seguir a Deus envolve um profundo sacrifício. Então, tomarão os seus filhos e as vestes, tudo já preparado. E o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelos pecados. Então, o óleo da unção, eles iriam ser ungidos, isso significa que vocês são propriedade do Senhor. O Espírito Santo está em vocês. E a partir disso, então, um novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos eram pecadores, viram muitas coisas no Egito e agora Deus estava tentando aproximá-los a Ele. Eles acreditavam em Deus? Acreditavam, mas talvez dentro do coração de alguns filhos ainda estivesse esse sentimento de que poderiam estar errados e deveriam ter ficado no Egito. Então, além da oferta do novilho, que era pesado, muito sangue, os 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação na porta da congregação. Agora vamos fazer uma coisa linda. Primeiro passo, Moisés reuniu o povo todo ali, conforme o Senhor ordenou, verso 6, e fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Tem esse senso de lavagem com água que é messiânico. Jesus tomou a bacia lá e lavou os pés dos discípulos com água. Jesus foi batizado na água. A água tem esse senso de purificação. Purificação. Por isso que nós colocamos dentro da ceia do Senhor um momento que antecede a ceia, aliás, para o lava-pés. Você lava o pé do seu vizinho. Água purifica. Não é que vai purificar, aquela água não purifica nada, ela só mostra que você se humilha para tocar na palma ou embaixo dos pés de uma pessoa e, teoricamente, esses pés estão sujos por tocarem no mundo, na sociedade. Então, teoricamente, você não vê essa sujeira, mas vai lavar os pés para se igualar na fraqueza. Esse é um dos sentidos da ceia, né? desse momento tão especial. Então aqui eles foram lavados e os lavou com água. Os lavou com água. E nós? Nós estamos limpos. Nós não temos mais estas cerimônias, né? Mas temos o lava-pés também. Mas nós estamos limpos. Ou precisamos da água que Cristo nos oferece para ficarmos limpos? Nós buscamos essa água. O que fazemos dela? Muitos de nós não pensamos que precisamos buscar a água que pode purificar o nosso coração todos os dias. Todos os dias. A água tem um significado muito importante. O próprio Jesus foi batizado na água. Pois disso, verso 7, vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. Dá uma olhadinha no Google e procura sumo sacerdote Arão. Você vai ver que impressionante ali. Bem interessante. Pôs sobre ele a estola e o cingiu com o cinto de obra esmerada, de estola sacerdotal, eu posso imaginar aqui, e o ajustou com ele. Impressionante, impressionante. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral Urim e Turim, na cabeça uma mitra, e na mitra, na sua parte
dianteira, na frente, portanto, aqui, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara. E o que estava escrito nessa coroa de ouro? Êxodo 28, você encontra lá. Santidade ao Senhor. O assunto aqui é santidade, ponto. É santidade. Eles deveriam estar prontos, fisicamente, espiritualmente, para liderarem o povo e serem os representantes de Deus para o povo, como o sacerdote foi, o sumo sacerdote e os demais sacerdotes que começaram a crescer, em ser em número maior. Bom, aí começaram a colocar todas as coisas, Urim e Tumim, a presença e a resposta de Deus, a dependência de Deus para obter as respostas para os dilemas do povo de Israel. Hoje nós temos Urim e Tumim aqui, olha, a palavra de Deus está bem diante dos nossos olhos. Aqui nós encontramos as respostas para os dilemas da humanidade. Não vamos inventar nada, está tudo aqui. Está tudo aqui. E a palavra continua. Depois os vestiu com a lâmina, a coroa, depois de tudo pronto, de toda a vestimenta, pronto para a guerra, os pés não são mencionados. Você percebeu que os pés não são mencionados? Os pés deveriam tocar o solo, que era do Senhor. Ninguém é proprietário de nada, nem de uma sandália. O Senhor é dono de todas as coisas. Bom, nesse momento ele toma o óleo da unção e unge o tabernáculo e tudo que havia nele. Ele dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como foi também a bacia. Isso daí fora, né? O altar de holocausto, a bacia, e aí eles entram. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e os vestiu com túnicas e cingiu-os com o cinto e atuou-lhes as tiras como o Senhor lhes ordenara. Atou-lhe, do verbo atar. Então fez chegar o novilho e os 2 carneiros. O óleo da unção já foi usado para ungir. Agora vem o novilho, grande, bastante sangue, e os 2 carneiros. E imolou Moisés fazendo tudo. Moisés imolou, tomou o sangue dele, pôs no dedo sobre os chifres do altar. A gordura, rins, fígado, as entranhas foram colocadas ali também. Mas o novilho com seu couro, sua carne, seu excremento foi queimado fora do arraial, como já aconteceu com outros tipos de... Agora vem os 2 carneiros. Esses 2 carneiros, Arão e seus filhos, puseram as mãos sobre a cabeça deles, a dependência e a necessidade de terem um Salvador. E colocando a mão sobre a cabeça, Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar. Também o carneiro nos seus pedaços, Moisés queimou a cabeça, os pedaços de gordura, da mesma coisa, gordura, entranhas, né? Coisas assim. Porém as entranhas e as pernas lavou com água e Moisés queimou tudo, ou todo o carneiro sobre o altar, como o Senhor tinha ordenado. O carneiro 2, puseram as mãos novamente sobre ele. E agora acontece uma coisa interessante. Moisés pegou este sangue e colocou com sua mão na orelha direita, no polegar direito e no artelho maior direito do pé. 3 lugares. Você lembra a história de Malco? Malco, aquele que trabalhava como sacerdote, trabalhava ou foi buscar Jesus, ele perdeu a orelha, né? A linha dele era sacerdotal. Jesus curou a orelha direita, diz ali, porque é ali que eles eram confirmados. Bom, tem mais coisa para falar sobre isso aqui, mas eles foram ungidos naquele instante. Eles foram ungidos por Moisés, e Moisés estava dizendo mais para eles: vão ficar 7 dias aqui dentro, fazendo isso todo dia, este mesmo sacrifício todos os dias. E depois vocês vão sair
para fazer todas as coisas que precisam fazer. Então Deus está permitindo que eu faça isso agora e a partir de agora vocês tocam esse trabalho da representação de Cristo. Isso é muito bonito. Deus possa abençoar você e valorizar essa história, não é? Tudo como Deus orientou, Ele tinha um jeito certo de fazer as coisas. E vamos atentar para o jeito certo de Deus fazer as coisas na nossa vida também. Pai querido, pedimos a Tua bênção, esteja conosco, para que possamos ser ungidos pelo Espírito Santo, para seguirmos em frente e atuarmos como representantes de Cristo aqui, sendo Jesus para as pessoas. Em nome de Cristo. Amém. O programa encerra por aqui, quer dizer, eu paro por aqui, o programa segue e a gente se vê amanhã com o capítulo 9. Até lá. Um termo muito comum para se referir aos líderes religiosos da igreja cristã é pastor. Esta palavra deriva da antiga profissão do cuidado de ovelhas que as protegia e as levava para se alimentarem nos pastos. Porém, existe uma diferença crucial entre pastor de ovelhas quadrúpedes, ou seja, os animais irracionais, para pastor de ovelhas bípedes, os seres humanos. O primeiro pastor, que cuida das ovelhas quadrúpedes, as leva para os campos para comer o melhor pasto, mas ele não se alimenta com elas. O segundo pastor, o que cuida de seres humanos nas igrejas cristãs, seu papel é conduzir suas ovelhas para o pasto da verdade. Porém, ele também precisa se alimentar da mesma fonte, porque uma verdade fundamental é que os pastores das igrejas cristãs também são ovelhas que precisam da graça de Deus. Esta é uma verdade fundamental apresentada na Bíblia ao se referir aos líderes espirituais do povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 8 de Levítico, encontramos a consagração de Arão e seus filhos. Eles seriam os sacerdotes que cuidariam dos rituais religiosos do povo de Israel. Porém, vale lembrar que foi Arão quem auxiliou o povo na adoração ao bezerro de ouro, o qual deveria ter impedido tamanha idolatria. Contudo, Deus não descartou Arão. Entretanto, mesmo sendo escolhido para oficiar os rituais que envolviam o perdão de pecados do povo, Arão precisava sempre se lembrar que ele também era um pecador, que precisava da graça de Deus. A partir do verso 14 lemos: Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. O texto é claro em mostrar que aqueles que se empenham em ajudar os outros não podem se iludir com o orgulho de se achar melhores do que elas. Aquele que ensina também precisa aprender. Aquele que ajuda também necessita ser ajudado. Aquele que intercede também precisa de intercessão. Jamais podemos usar nosso status religioso para nos julgarmos melhores que os outros, pois no fim, todos somos pecadores, infectados pelo pecado e salvos unicamente pelo antídoto do sangue de Cristo.